Então vamos agora para a segunda parte do vídeo aqui, falando aqui sobre esse livro que é O Grande Conflito. Eu não falei no vídeo anterior, mas ele foi publicado a primeira vez no ano de 1888. É isso mesmo, 1888. É um livro bem antigo, mas com verdades que são eternas. É o conteúdo aqui. Então, mais uma vez recapitulando, para quem não viu o vídeo 1, ele fala sobre o início da trajetória da igreja cristã, desde o ano 70 lá, depois de Cristo, onde houve a destruição do templo, e vai falar até o período final da humanidade. Então, aqui dentro ele está repleto de profecias bíblicas. Daniel, por exemplo, tem bastante coisa aqui, e parábolas e textos de Jesus, onde lá nós podemos tirar ricos ensinamentos. Então, continuando um pouquinho aqui. Aqui também está contida a origem do purgatório. Você já ouviu falar em purgatório? De onde, quem foi que começou a falar sobre isso? É verdade, é mentira? Então você também vai poder descobrir isso aqui. E já adiantando para você, né? O purgatório não é uma doutrina bíblica, então você vai poder entender essa origem. Fala sobre um povo peculiar e especial que vivia lá na Itália, nas montanhas da Itália, os valdenses. É um dos primeiros povos que a gente tem notícias do período aí da Idade Média, aonde eles estudavam as escrituras e aonde eles tinham as escrituras na língua deles, no dialeto deles, e onde eles eram perseguidos por falar sobre as escrituras, aonde no momento a igreja que dominava a religião, ela impedia que pessoas falassem ou tentassem ensinar. Então os valdenses moravam nas montanhas, eles estudavam e aprendiam lá, eles tinham até pequenas escolas nas montanhas, e aonde eles enviavam as pessoas que estavam preparadas para falar da palavra de Deus. Eles escreviam num período que também o papel não era muito fácil, eles escreviam pequenos trechos da Bíblia, visitavam as cidades para trocar mantimentos, para comprar alguma coisa, e deixavam lá esses pequenos anotações de versículos bíblicos na língua das pessoas do país ali, no caso a Itália. Então os valdenses foram um dos primeiros grupos a ter a Bíblia na sua própria língua, e eles estavam fazendo o papel do cristão, que é falar sobre Deus. Retomando o vídeo, houve um probleminha aqui. Então os valdenses faziam esse papel de pregar o evangelho mesmo no momento que era proibido, até que os valdenses acabaram desaparecendo porque a igreja os perseguiu e acabou matando provavelmente todos, né? A gente não tem muita informação sobre isso, mas um ou outro deve ter escapado porque a mensagem continuou sendo pregada. Depois, em um outro momento, o livro vai apresentar aqui a história de John Wycliffe. Até tem no YouTube, você pode buscar lá, filme sobre a história de John Wycliffe. Ele foi um dos primeiros reformadores. A sociedade conhece, falando em reforma protestante, mais sobre Martinho Lutero. Ele foi talvez o principal nome, mas outros personagens tiveram o início. Até o John Wycliffe também, ele é um dos nomes importantes, mas antes dele também houve outras pessoas, elas apareceram um pouquinho menos na história, assim como os valdenses, né? A gente tem a história de um povo, mas não de uma pessoa particular. Aí com o John Wycliffe ele começa, então se você buscar no YouTube, você vai ver que a história dele é bem interessante. E aí quando ele começa a fazer essa reforma, John Wycliffe ele é na Inglaterra. E aí quando ele começa a pregar, muitas pessoas são impactadas e impressionadas. Tem uma rainha da Inglaterra que se converte à Bíblia, né? E ela deixa os ensinos pragmáticos ou dogmáticos da Igreja Católica Romana e passa a crer na Bíblia. Então ela traz ali uma boa influência. Após a morte dele, vem John Hus, que também começa ele através de Jerônimo, que ele traz os ensinos de John Wycliffe, ele acaba trazendo para John Hus, e eles começam a estudar, a se aprofundar no conhecimento das escrituras e a pregar, e através disso eles começam a ser perseguidos. E aí é uma série de acontecimentos que o livro vai tratar aqui. Então, se você tiver a oportunidade de ler, leia, e no vídeo 3 eu vou tratar